Já mostrei para você que essa operação aqui dependeu de dois fatores. Impulsão, retração, impulsão, que é o movimento de força, e a indicação da média móvel de 20 períodos, né? Agora, uma outra média móvel que diz para você se é o momento para operar vendido ou comprado é a média móvel mais curta, como por exemplo a média móvel de 9 períodos, que é a média móvel que também utilizamos em todas as nossas operações. Eu gosto dessa média móvel. Pego aqui a média móvel, coloco o período dessa média móvel, mantenho o fechamento, eu posso colocar exponencial. Qual a diferença entre uma média móvel simples e uma média móvel exponencial? A simples, ela calcula por igual a média desses últimos períodos, né? Por exemplo, a média móvel de 20 períodos vai calcular por igual a média desse preço de fechamento, por exemplo. Já na exponencial, tem um peso maior no preço de fechamento dos últimos candles, dos últimos períodos. Então, é essa a grande diferença. E por ser uma média mais curta, essa média móvel, como por exemplo a média móvel de 20 períodos, ela tem um movimento muito mais rápido. Ela se movimenta muito mais rapidamente do que qualquer outra média móvel. Por exemplo, você pegar uma média móvel de 2 períodos, média móvel de 3 períodos, você vai ver que a importância do preço de fechamento é tão grande que o preço da média vai ficar se movimentando o tempo inteiro, para baixo e para cima. A média móvel de 9 períodos, por exemplo, quando o preço ele tem uma alta ou uma baixa, a média móvel já acompanha rapidamente. E com isso ela nos diz que o Power Breakout, que é aquele movimento de estouro, ele vai ser muito mais assertivo, né? Por exemplo, temos esse movimento aqui de pullback, né? O preço do ativo fez a nossa impulsão, retração e impulsão. Aqui eu tenho a média móvel de 9 períodos, média móvel de 20 períodos. Você vê que a média móvel mais curta, ela fica muito mais próxima ao preço da ação. Então, com essa média móvel mais curta, eu consigo saber que o preço do ativo está tendo um movimento muito rápido e essa média já apontando para cima, como aqui está, eu sei que vai ocorrer um Power Breakout. Quando acontece isso, a minha rentabilidade ela é muito maior e eu consigo surfar grandes tendências no preço da ação. Já a média móvel de 20 períodos ela é uma média móvel mais tranquila, mais calma, porém muito mais assertiva. Ela me diz um exato preço para comprar a ação e ela me dá muito menos entradas que a média móvel de 9 períodos, porém são entradas muito mais assertivas. Já a média móvel de 9 períodos, uma média móvel mais curta, pode ser de 7, 11, uma média móvel mais curta mesmo, ela vai me dar muito mais entradas, porém vai ser mais errático. Como por exemplo no intraday, né? Você opera o gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, quer operar rompimento de pullback. Você vai ter 10, 15 sinais de entrada num único dia, né? Com rompimento de pullback. Todas as entradas vão ser assertivas? Não, porque você opera com um gráfico muito menor, ou seja, um volume muito menor, são volumes muito mais erráticos de entrada, né? Sinais muito mais erráticos. Então você precisa fazer várias operações ali para você ter uma média de ganho no final do dia, no final da semana. Já no swing trade, quando você opera com um tempo gráfico maior, você tem um sinal muito mais claro, uma tendência do preço da ação muito mais clara. Você, quando utiliza a média móvel de 20 períodos com esse tempo gráfico, você filtra a sua operação. Como isso? Preço da ação acima da média móvel, você já identifica que vou procurar o melhor ponto para comprar esta ação. Identificou o melhor ponto para comprar essa ação junto com a média móvel, como por exemplo aqui, pronto. Um simples padrão de pullback já tem o meu preço de compra no preço da ação. E é assim que se opera no mercado financeiro. Quando você utiliza o gráfico diário como uma média móvel de 20 períodos e você utiliza um sinal como esse, a sua rentabilidade, a maior parte das vezes, a probabilidade que está ao seu favor, vai ser com rentabilidades acima de 10% por operação.